Meus amigos, e o Flamengo, né, que foi superado pelo time Central de Córdoba na Libertadores da América no Maracanã e agora vai ter que correr atrás deste prejuízo. Vamos acompanhar as principais notícias do Clube de Regatas do Flamengo através do corte que eu separei aqui para vocês do programa F360 e também do programa News. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil e também para o canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o Flamengo. E muitas críticas de rubro-negros ontem direcionadas exatamente ao Felipe Luiz por ter deixado, por exemplo, no banco Gerson, Pulgar, ter começado com Everton Araújo. Muita corneta, Johnny. Pessoal, eles estavam esperando, muitos, Sim. o Flamengo tropeçar para ir para cima desse negócio de prioridade ao brasileiro. Brasileirão. A corneta rolou solta ontem depois do jogo. E continua. Mas olha, vou te falar, Bel, o Felipe faz um excelente trabalho no Flamengo. Era uma invencibilidade de 27 jogos, mas isso não o deixa imune a críticas, né? O Tite, no ano passado, foi extremamente criticado na estreia do Flamengo pela Libertadores porque escalou um time misto contra o Milionários. E o resultado não foi bom. Ontem ocorreu a mesma coisa, mas o Felipe, pelo menos, ele tem a habilidade de perceber o erro e assim que possível ele já tenta consertar, colocando o Wesley, colocando o Pulgar, colocando o Gerson, mas já era tarde. O Flamengo teve uma atuação muito abaixo, erros defensivos bobos, como no segundo gol do Central Córdoba. Tudo parecia que ia correr bem quando começa o jogo, o Arrascaeta procurando o jogo bem pra caramba, etc. O Bruno Henrique buscando o jogo, mas foi pouco. O Gerson fala que a gente criou, mas não fez o gol. Tudo bem, mas pro padrão Flamengo, criou-se muito pouco. Não é o fim do mundo, não é caça às bruxas, o Felipe Luiz não é burro, mas é uma derrota que não tava no script. Porque agora tu vai pra altitude pegar o LDU, e aí se você tem um revés ali, você pode se complicar. Começa a correr risco. Exato. E, inclusive, eu queria mandar um abraço, que nós estamos com uma audiência qualificada, o Flamengo de tanta gente, de Fábio Luciano Capita, tá acompanhando a gente aqui. Um abraço pro meu ídolo, Fábio Luciano. Obrigado, Capita. Sempre bom tê-lo conosco na audiência de sua casa. E quando puder, volte, aparece aqui. Esse é um monstro. Sempre bem-vindo. Se bobear, ele já tá no futevôlei dele também. Lá em Viedão. Tem isso? Essa hora da matina? Já tá nessa? É craque no futevôlei também. Também, né? Diga lá, Breler, sua análise aí, derrota doída para o Flamengo em casa, para o Central. Os argentinos saíram ouvindo funk, dançando no Maracanã. Eles estão na razão deles de comemorar. Abel, mas tudo bem, poupou jogadores importantes, principalmente no meio-campo, né? Com Pulgar e Gerson, são ali pilares do meio-campo do Flamengo. Mas a derrota, para mim, tá mais atrelada à falta de efetividade. Eu não tô passando pano pro Felipe Luiz, não. Tem o erro dele, que aí é o principal que tá na conta do treinador. A maneira como ele reagiu a sair atrás no placar, Sim. que foi empilhar atacantes. E ele reconheceu isso. Porque quando ele tira o Alexandro, coloca o Pedro, bota aquele monte de gente no ataque, o time passa a jogar de uma maneira ali muito direta e cada vez mais ansioso, com pouca construção. Ele sabe que descaracterizou o time e ele falou, eu atrapalhei o time. Então o treinador... Isso é raro, hein? Lúcido ali. Por isso que ele é diferente. Entendendo o erro, o que cometeu. Porque para mim, o ter poupado não foi nem considero um erro. Porque... mas muito rubro-negro considera erro. E outra, desculpa eu te interromper. Corneta não tá só em cima do Felipe Luiz, não. Em cima do Boto. Porque a gente sabe que essas decisões são tomadas em conjunto. Claro. O próprio Boto que falou isso lá no começo da temporada, não foi? Foi. Prioridade brasileira. A gente precisa fazer uma análise fria com o que foi o jogo. Foi um jogo em que o Flamengo teve mais a bola. O Flamengo também teve uma posse alta, 70%. Gols perdidos, não teve? Gols perdidos, falta de efetividade. Aí um time como o Flamengo também, em Libertadores, que no brasileiro é diferente. No brasileiro, pontos corridos, você se recupera ali. Em Libertadores, que é tiro curto, e daqui a pouco o Flamengo classificando tem mata-mata, precisa caprichar mais. Não dá para perder tantos gols. Não dá para desperdiçar tantas oportunidades. E esse foi um pecado do Flamengo. E quando o jogo acontece nesse cenário,
Para mim não foi algo ali, nossa, o treinador poupou, o time não jogou nada desde o início. Não é verdade. O Flamengo foi sentindo os gols, foi sentindo as pancadas que tomou e reagiu mal a elas. Agora, falar que o Flamengo perdeu porque começou com Gerson, Wesley e Pulgar no banco, para mim é um exagero, porque o que a gente cobra de um clube como o Flamengo que tem elenco? Que saiba administrar, um clube que tenha elenco para disputar todas as competições. E para mim, priorizar o Campeonato Brasileiro não significa abrir mão da Libertadores. É justamente ter em mente, ter um norte. E o que o torcedor do Flamengo, o que o torcedor rubro-negro sempre cobrava na gestão antiga, na gestão do Landim, é que era uma gestão que não tinha apego nenhum ao Campeonato Brasileiro, que não hesitava em dar aval para os técnicos pouparem no Brasileiro. Com o Renato, por exemplo, o torcedor chiava até quando o Renato poupava e meio time no Campeonato Brasileiro. Com o Dorival, nossa, poupou no Campeonato Brasileiro, ganhou 2 competições, mas ficou bravo que no final o Flamengo não foi competitivo no Brasileiro. E agora, que para mim é uma decisão correta, dar o devido peso ao Campeonato Brasileiro, isso não exclui ser competitivo na Libertadores. E o Flamengo ontem entrou com um time muito competitivo. O time que o Flamengo entrou em campo, jogando bem e aproveitando as oportunidades, era mais do que suficiente para vencer o Central Córdoba. Então, o ponto não aproveitou oportunidades e o Filipe Luís, para mim, fez mexidas que acabaram desconfigurando demais o time, fez o time ser muito direto, querer atacar ali na base de muito cruzamento, preenchendo demais a área e se esquecendo da construção, e isso foi o fator determinante. Agora, colocar muita tinta em algo que não é problema, em algo que é solução, em algo que corrige um problema crônico do Flamengo nas últimas temporadas, que foi largar o Brasileiro. Que não, se o Flamengo, em outras temporadas, tivesse dado um pouco mais de peso para o Campeonato Brasileiro, talvez teria mais 2 brasileiros na conta, porque foi ali o Flamengo se esquecer, abandonar totalmente, poupar um time inteiro praticamente em Campeonato Brasileiro, e isso para mim sim é um crime, né? O que o Filipe Luís fez ontem, e até ele explicou. Gerson, dosando, Pulgar também, e até falando sobre lesão de jogadores, o Gerson, um deles. O Flamengo sofre tanto com lesões, cara. Se você não der uma poupada em algum momento também, né? O Gerson alguém vai estourar de novo. O Gerson é jogador de seleção brasileira. Então, já precisa ter uma atenção especial. Vai precisar poupar em alguns jogos. Se machucou na seleção também. Né? Perfeito. Então eu vejo que tem uma necessidade de, quando um time como o Flamengo perde um jogo, de já alçar o treinador. Não é isso tudo. O Filipe Luís não é... há pouco... E assim, antes... Qual era o termômetro antes do jogo do Flamengo contra o Central Córdoba? Muitos rubro-negros ali na fanfarronice. Pode botar o time reserva que a gente vai amassar. Hoje é goleada no Maracanã. Teve isso? O sentimento de arquibancada é esse, Abel. Porque é um Flamengo... Não só de arquibancada, como de boa parte da mídia também. Né? Também. Sim. E agora é muito... Há um péssimo costume de sempre minimizar, menosprezar, desvalorizar qualquer time adversário que jogue os torneios internacionais. E a gente tem visto nessa Libertadores como os times argentinos têm dificuldade... Até debochar. Tem dificultado a vida dos times brasileiros. Então, na Libertadores e na Sul-Americana. Huracan, eu fiz ontem até um post sobre isso, né? O 4-1 continua. São Fortaleza e Racing. Na baile. Racing ganhou. Huracan e Corinthians. Huracan venceu. Aliás, o Huracan no segundo jogo ontem, acho que foi 5-0. 5-0 sobre o Racing do Uruguai. Me ajuda aí, os outros encontros entre brasileiros e argentinos. São 4 vitórias. São Paulo e Talheres é o 1, né? É o único. São Paulo São 4 vitórias de argentinos e uma vitória de brasileiro. É o 4-1. Então, e jogos aqui no Brasil, tá? Assim, Ontem foi mais um, né? Flamengo Córdoba. Central Córdoba. Mas faltando um agora para completar os 4. Mas por que essa necessidade de, no segundo jogo do Flamengo na Libertadores, de um time que está fazendo planejamento e o técnico está entregando até aqui o que prometeu, de falar que isso não serve, de falar que o planejamento não é correto?
É preciso ter calma. Foi uma derrota. Uma derrota em que os seus protagonistas, seus atores, principalmente o Filipe Luís, reconhecem muito bem o que aconteceu. E o que aconteceu, para mim, está pouco atrelado a planejamento e a campeonato brasileiro e mais atrelada às escolhas do jogo, as escolhas dos atletas, que não foram as melhores na hora de definir, e as escolhas do Filipe Luís na hora de mexer, que o Flamengo estava em desvantagem. Eu acho que parte pela escalação inicial também. Não, O Flamengo tem tido bons resultados. Rapidinho, o outro confronto que faltou, que você citou aí, é o União Santa Fé, que União ganhou e do Cruzeiro. ganhou do Cruzeiro, tá? Na Foi outro primeira rodada. argentino. 1-0. Continue. É a quarta vitória Desculpe. argentina contra uma brasileira. Obrigado, Abel. Eu acho que parte da escalação inicial, sim, porque falei isso aqui na segunda-feira, né, Abel? Quando a gente estava avaliando a rodada do final de semana. O Flamengo com o Gerson é um, sem o Gerson é outro. Muda muito. É um time que depende muito da capacidade do Gerson de cadenciar o jogo, de trazer a bola para si, de conduzir essa bola, de fazer a leitura do que está acontecendo no jogo. diferencial, Ele né? faz Ele joga muita diferença. É um time, é um outro time sem o Gerson. Eu acho também que, e falei isso aqui outro dia quando se debateu a possibilidade do Filipe Luís chegar à seleção brasileira. O que eu disse na época, é um técnico muito promissor, com início de trabalho sensacional, só que ainda muito jovem. Ele tem que apanhar. O futebol é isso. Ele vai ganhar casca de vez em quando tomando uma pancada como levou ontem. Sim. Tem que entender, opa, peraí, eu não sou soberano, não vou ganhar todos os jogos. Vai perder, como perdeu. E tem que reagir a isso, entender por que perdeu, que erros cometeu. A gente falava aqui ontem de um Botafogo contra o Carabobo, em que o Renato Paiva elogiou aqui o seguinte do time dele, que ele demorou para fazer os gols, mas ele nunca saiu do planejamento que tinha para fazer os gols. E o Flamengo ontem foi se desmanchando durante o jogo. Foi. Ele foi saindo do seu planejamento. E tem outras questões. O Flamengo ganhou do Vitória e o Flamengo tem tido, recentemente, uma dificuldade muito grande de fazer os gols. Ele cria situações contra a Vitória. Sofreu um empate, quase não venceu o jogo que ele poderia ter vencido com mais tranquilidade, porque dominou completamente. Contra o Táchira, foi outro time que precisou achar um gol para ganhar o jogo. Contra o Inter no Maracanã, ficou no empate porque perdeu vários gols. Tem sido uma equipe dominante em termos de posse de bola, presença no campo de ataque e tal, mas que tem tido muita dificuldade em traduzir isso em gols. Sim. Ontem voltou o Pedro, não dá para cobrar nada do Pedro, foi o primeiro jogo, depois de um longo tempo parado, voltou, entrou lá no segundo tempo e a bola praticamente não chegou nele. Há uma esperança de que o Pedro, que a gente está vendo aí, possa ajudar muito nessa questão de converter as situações que o Flamengo cria. Repito, ontem não dava para cobrar dele, mas ele entrou e também não conseguiu fazer a diferença, porque é um time que estava àquela altura já desesperado em campo. O Flamengo foi mostrando uma fragilidade psicológica ali que não deveria mostrar sendo um clube tão grande, tão forte, com tanto investimento, com tanta estrutura. Ali tinha que estar com o mental no lugar certo, porque como já foi dito aqui, acho que pelo Joãozinho, o Flamengo sentiu os gols. Sentiu nitidamente os gols. Especialmente o segundo. Caiu como uma pedrada pro time. E não pode. Ele não pode sentir os gols. Ele tem que se manter focado para justamente que eles não aconteçam. Tem uma outra questão que é tática. E aí tem que dar também os parabéns ao técnico Omar de Felipe lá, que recentemente foi muito homenageado porque ele é um veterano da Guerra das Malvinas, né? Semana passada foi o feriado das Malvinas que a gente tem lá nos Estados Unidos, na Argentina, que é para homenagear aqueles que morreram na guerra. Não se confunda com isso, como eu sei que isso acontece, estou brincando com você, mas não confunda falando dos Estados Unidos, porque se bobear, você já sabe, o cara que vai querer chegar lá, o presidente americano, e vai querer tomar a Argentina também, que quer tomar o mundo inteiro. Agora. Não tô falando. Então, assim, o Omar de Felipe é um veterano de guerra, e ontem, ele foi soldado, ele era jovenzinho quando foi para a Guerra das Malvinas, mas ontem ele armou uma estratégia de general. Ah, é? Estratégia de guerra. É mesmo, Estratégia de guerra. Ele fez algo que raramente o Flamengo enfrenta, que é uma marcação alta muito intensa. Que o Flamengo, normalmente ele sai lá de trás com tranquilidade. Os adversários morrendo de medo, já baixam a marcação, já ficam no campo de defesa esperando. Não, vou bloquear aqui para não dar espaço para o Flamengo. Ele falou, olha, perdido de 1, perdido de 1000, vou tentar. Ele tentou.
subiu a marcação, especialmente no primeiro tempo. No segundo, não. No segundo, ele baixou a marcação. Mas no primeiro tempo, ele incomodou lá a saída de jogo do Flamengo. E foi assim que ele conseguiu os 2 gols. Ele consegue o pênalti, assim, e depois a falta que origina o segundo gol, que é uma especialidade, bola aérea, desse time do Central Córdoba. E o time com muita entrega, com muita valentia, disputando cada bola. Uma vez construindo a vantagem, começou a fazer o que todo mundo faz na América do Sul. Cai um aqui, cai outro lá, sabe? Segura mais um pouco. Aí a rede furou, teve que alguém lá parar a rede e tal, não sei o quê. E eles vão assim, não só ganhando tempo, como irritando o Flamengo, que se deixou irritar. Né? E se deixou desarrumar em campo. Então, é um sinal. O Flamengo continua sendo muito forte, continua sendo o favorito, mas precisa entender que tem problemas a serem trabalhados e resolvidos. E, acima de tudo, precisa ter um plano para levar a cabo. Mesmo que não tenha o Gerson, beleza, se não tem o Gerson, a gente tem que, de repente, mudar um pouco a forma como o time joga. Como é que vai ser essa forma de jogar? E tem tido muita dificuldade nisso. Mas o Flamengo antes já foi dependente do Arrascaeta. Não tinha substituto do Arrascaeta, ele era o grande cara da criação. Ele ficou ausente, ali teve lesão, ia poupado em alguns jogos. O Flamengo conseguiu... Aí virou refém do Pedro. Arrefecer. Do Pedro, porque é um goleador, mas o Pedro se lesionou também, o Flamengo encontrou outras situações. No caso do Gerson, é pensar, é um cara que está no radar de seleção. Um cara que mesmo que troque de treinador e continuar jogando essa bola, inevitavelmente será convocado. Então, em algum momento vai precisar poupar. Então, para mim, foi mais determinante para a derrota ontem o cenário do segundo tempo e os atacantes empilhados de forma desorganizada do que ter poupado. E isso, para mim, o ponto positivo é, ao menos o técnico não está brigando com os fatos. Mas aí acaba sendo obrigado a usar o gesto do mesmo jeito. No intervalo ele entra para tentar resolver o jogo. E de fato, um jogador como o Gerson faz falta para qualquer time. Só para completar o assunto Flamengo, que já vamos falar do São Paulo, vamos lá para o Morumbi. Nossa reportagem está lá com o André Donk. Uma visão que eu tenho em relação a Flamengo e Palmeiras. Falamos muito também de corneta, problemas com a torcida do Palmeiras em relação a Richard Rios e outros jogadores. E o Flamengo ontem com uma derrota, já muita gente fazendo escândalo. Palmeiras, e aí é minha visão, eu repito, minha impressão, minha opinião. Flamengo e Palmeiras pagam, até pela competência dos dois nos últimos anos, ganhando títulos com grandes equipes, e quando não ganham título estão sempre lá disputando, a exigência aumenta e muitas vezes há um certo exagero de parte de torcedores de Palmeiras e Flamengo. Corneta tem em todo lugar, mas eu vejo que de uns tempos para cá há um exagero maior. Por exemplo, o Flamengo não perdia há um tempão, perdeu um jogo ontem, já tem gente fazendo escândalo, parece que o mundo acabou. Eles pagam esses dois, repito, pela competência deles nos últimos anos. Tem gente exagerando em críticas, na minha opinião. Então, essa era a surpresa. Para se coçar na Libertadores, né, Mari? Essa era a surpresa de que a gente falava no início, né, para chamar a reportagem. E de novo, se enfrentarem de novo, Flamengo e Córdoba no Maracanã. Flamengo favorito de novo. O que aconteceu ontem, para mim, de fato, foi uma surpresa. Vocês viram o Felipe Luiz não falando a palavra mágica? Voltando, né? Ele voltou a tempo. Não dar esse número grande de minutos. Mas eu não vejo problema em usar. Não, mas eles não querem falar. Ninguém quer admitir. Não, eles não querem, não. O Felipe Luiz toma cuidado para não falar. Por quê? Ele já fez isso também. Faz, às vezes, um estilo Jorge Jesus de... o Jorge Jesus dizia que não poupava, mas o Jorge Jesus poupava. O Jorge Jesus fazia ele tirava um jogadorzinho, outro que saía por cartão, às vezes calculado, né? Ia colocando força... Mas o discurso era forte do Jorge Jesus, era esse. De não poupar. Fazia a administração do elenco. Como era do Abel lá atrás, e foi obrigado a mudar. Fazia a administração do elenco discretamente. E o Felipe Luiz tenta fazer a administração do elenco discretamente. Ontem, ele fez uma administração errada de elenco. O próximo jogo do Flamengo é no final de semana contra o Grêmio, né? Pelo Brasileirão, jogando em Porto Alegre. Ontem, eu não me lembrava, vocês que me lembraram disso. Eu fiz a provocação aqui, algum treinador ou algum representante de clube já disse com todas as palavras qual é a competição, qual será a competição preterida em detrimento de outro. E vocês me lembraram do Boto, falando do brasileiro. Falou errado também.
Falou errado? Então, Falou porque eu queria errado. saber, pode ter alguma influência aqui? Porque me surpreendeu o time que entrou, que o Felipe Luiz mandou a campo, o time titular. Eu não sei. Assim, eu não acho que um diretor deva participar desse tipo de situação. Ah, mas na época do Dorival, você não lembra? E depois Sim, ele foi punido, ele acatou e foi punido. Ele pode até participar, mas não pode ser tão claro assim, tá? Ó, esse foi o 11 inicial Isso, do com o Flamengo. Everton Araújo no lugar do Gerson, e aí eu acho que você tem uma... Quando você tira o Gerson, você tem uma perda de meio campo muito grande. Já Mas toma ele ali também uma não entra lapada ali. bem, né? Individualmente ali, os jogadores também não estavam bem. Juninho, o padrão tem sido Luiz Araújo e o Bruno Henrique, né? Ou Plata, ali mais à frente, e com o Juninho fora do time. Então, o Juninho também é um reserva que entrou. E o Varela no lugar do Wesley. Também perde força pela lateral. Perde Então, força, mas ontem o Wesley estava longe de estar no bom. lugar do Eric Pulgar também. depois que Pros entra padrões, fora... Wesley. Aí tem o Para Pulgar, os padrões, exatamente. Wesley. Ali, Everton Araújo no lugar do Pulgar, né? Aí você tem o Gerson... Eram esses três. Aí você tem o Gerson, ou seja, você muda um pouco a maneira do meio-campo jogar, porque você está com 3 de meio-campo, né? E aí você tem, tem o Wesley, e aí entram os 3. Aí você E fala depois assim, o Pedro, na fogueiraça. Isso no intervalo. Não, isso aí foi no intervalo. Isso, e depois Pedro entra depois vem o Pedro, que é para ganhar minutos também. Tem que ir entrando, porque o Pedro em breve vai ser o titular desse time. Aí, ó. né? Tem uma coisa que o Felipe Luiz fala na coletiva, que o Flamengo toma o gol de pênalti cedo, né? Com 20 minutos. Em um momento que o Flamengo tinha absoluto controle, domínio do jogo, posse de bola, volume, mas até tomar o gol, tinha tido a oportunidade de ter feito o gol e não fez. Esse é o primeiro ponto. Mais uma vez, empilhando chances. Isso também aconteceu contra o Deportivo Táchira, que o Flamengo ficava rodeando ali e não conseguia chegar ao gol. Consegue uma vitória, mas foi criticado, né? A gente elogiou mais pelo resultado e por ser uma partida fora do que o jogo em si. Então, os piores jogos do Felipe Luiz até aqui, coincidentemente, são esses 2 jogos da Libertadores. Então, teve esse primeiro problema. Aí toma o gol, e aí o Felipe Luiz, na coletiva, usa o termo assim, aí foi um começo do caos. Porque aí o time se desorganiza. E as substituições que ele faz no segundo tempo, até pela entrada do Pedro, tira o Alexandro, né? Ele fala, olha, eu queria ganhar o jogo. E aí eu tentei de tudo para ganhar o jogo. Então, a minha primeira escalação, minha primeira versão, e aí ele tenta não usar a palavra poupado, né, Lofredo? Né? Quase saiu, mas ele fala assim, olha, eu realmente acreditava que o Varela, pelo que produziu na seleção venezuelana, era melhor para esse tipo de jogo. Uruguai. O Gerson tá voltando de cirurgia. Uruguai. Cirurgia não, tá voltando Venezuelana de lesão. do Uruguai. Isso, venezuelana lá do Uruguai. Desculpa, falei errado, foi mal. Da seleção, ele estava melhor, então eu acreditei que ele ia resolver melhor para mim. O Gerson estava voltando de uma lesão, então tinha que... Aí que ele... Né, que o negócio do poupar, mas tem um controle de minutos, né? Então, ele foi tentando explicar as opções. Ele, olha, eu realmente acreditei que pelo tipo de jogo que eu teria no Maracanã, e aí entra a interpretação de você enfrentar uma equipe realmente mais humilde. A gente viu até na reportagem o comportamento dos jogadores. Nossa, eu estou no Brasil, eu estou no Maracanã. Deixa eu registrar isso aqui, meu primeiro gol internacional, né, pela Libertadores, a primeira classificação. É um time que se reformulou bastante, fez um certo investimento, mas esse investimento de se reformular para jogar Libertadores é 14 vezes menor do que o Flamengo. Então, é óbvio, eu concordo com a Mari, colocaria 1000 vezes. Se tivesse o gato Messi da Libertadores, né, Lofredo? É só ser o símbolo do Flamengo ali. 8 votos. Os palpites. 8 palpites para E todo mundo se dá mal. Então. Porque realmente fugiu muito da lógica. Fugiu muito do que da expectativa. Sabe o que não aconteceu com ontem? as mudanças. Sabe o que não aconteceu ontem? Aconteceu. Não aconteceu. O gol padrão do Flamengo que livra o Flamengo dessas situações difíceis no final do jogo. Ele bateu no pezinho da trave. No pezinho da trave. Estão me telefonando aqui, é claro que é... É 11, é 11. Não, as contas estão em dia, que isso é importante. Telemarketing. Claro. Né? Quem que liga Quem pra que liga para alguém hoje em dia? Quem é o inconveniente? Então, enfim. O Córdoba marcou o primeiro gol, só porque a Jora estava falando, não foi só a primeira vitória, que foi a primeira, essa é na história mesmo, primeira vitória na história da Libertadores, mas marcou também seu primeiro gol na competição. E faz isso no Maracanã. Claro que tem que comemorar a beça, sabe que está jogando contra um dos grandes favoritos, né, da competição. Claro que tem que comemorar pra caramba. Agora, só para ser justa aqui... Então, seja justa. Queria falar... Tinha torcida.
Não E tinha tive torcida, ontem, você falei que precisa eu ver ia em e fui. Copacabana. Depois mesmo? que o jogo acabou, e a gente querendo dormir. Era Réveillon. Ah, Lady Gaga chegou antes da hora. Era isso. Tá. Aliás, estive ontem no Maracanã com minha novíssima estagiária, Daniela Hipólito. Dani, um beijo pra você. Sei que você tá na nossa audiência. E estávamos observando exatamente isso. Dani ainda um pouco perdida, recém-saída do BBB. Sabia. Menino, vou contar pra você. Diz que foi na Ana Maria Braga, se rendeu ao Dorival. Não sabia que o Dorival não era mais... Porque isso caiu quando ela estava confinada. Mas voltando para o Mengão, para mim, uma crítica que a gente está fazendo hoje se aplica também ao time titular e eu já havia feito aqui algumas vezes. Está com uma dificuldade tremenda na finalização o Flamengo, mesmo quando a gente observa os jogos em que o Flamengo sai vitorioso. Ah, mas venceu, fez dois desperdiçando quantas oportunidades? Ontem, as estatísticas, inclusive o Troca levantou, parece que mais de 40 bolas. Faltou aquele gol, faltou o gol do Bruno Henrique. Essa bola entra, essa bola é padrão do Flamengo. O torcedor que torce contra o Flamengo já sabe. Primeiro que o adversário fez um gol com 20 e poucos minutos. O que o torcedor que torce, já fica tranquilão. O torcedor do Flamengo já fica tranquilo e o que está torcendo contra também já sabe o que vai acontecer. E comemora enquanto dá. Comemora esse gol aí, porque vai ter virada. Né? Então, ontem saiu um pouco do padrão Flamengo. O Flamengo é um time que se notabiliza, e há anos isso, por escapar de situações, mesmo quando está em situação difícil, você sabe que aquilo vai ser modificado. Então, mas o que está acontecendo não é só ontem, é isso que eu estou trazendo. Mesmo quando a gente olha para os últimos jogos, para as últimas partidas vencidas pelo Flamengo. Ah, o Flamengo venceu. Vamos olhar para o placar. Por 2, por 1, por... Quantas oportunidades não desperdiçou? Então, ontem, uma hora essa conta aí ia chegar. E ontem o Córdoba achou 2 gols em 2 jogadas de bola parada. Um pênalti e uma falta. Ontem a conta chegou numa surpresa. Porque eu achava que em algum momento isso ia acontecer, mas jamais... diria. É porque às vezes não tem a recuperação. Quando você vai perdendo gol, não faz o placar e às vezes não vai ter a recuperação. Pois é, é raro. Essa crítica. Então, se fosse colocar na conta do Felipe Luiz uma parcela de responsabilidade sobre o que a gente viu ontem, time alternativo começando o jogo. A gente está falando, ele tentou recuar ali no poupar, eu concordo. Isso, eu também vi um negócio. Ele mudou 3 jogadores Mas, gente, importantíssimos. De verdade, o próximo jogo do Flamengo é no final de semana contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. A menos que isso tenha virado uma recomendação, essa fala do Boto, eu jamais esperaria isso do Felipe Luiz ontem. O Boto veio de Portugal, certo? Onde os times, há muito tempo, fazem participações discretas no campeonato continental deles, certo? Na Liga dos Campeões Isso, ou na Europa League? Na Liga dos Campeões, tá. que é o principal, que é a Libertadores de lá. Sim. Então, talvez ele não tenha a cultura ainda de que o Flamengo é um gigante só no futebol brasileiro, mas é um gigante no futebol sul-americano. E assim mas foi apresentado, não. Ele deve ter sido apresentado, mas assim, para você falar, que a prioridade é o Campeonato Brasileiro e não a Libertadores... Eu acho que talvez ele tenha se expressado mal, que às vezes, mas em ele fala detrimento português. Não, mas eu acho que quando se expressa mal é o seguinte, eu acho que o que ele quis dizer na realidade é não vamos deixar o brasileiro de lado, que é o que acontece com frequência com os times que estão brigando pela Libertadores. Você viu o que aconteceu com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro focou nas competições, nas Copas, né, na Copa do Brasil, na Libertadores, e perde a Libertadores, perde a Copa do Brasil, e aí chega no Brasileiro correndo o risco de cair, de ser rebaixado na última rodada. Então, eu acho que foi mais... Acho que o que ele quis dizer era que o brasileiro não será deixado de lado. O que vai ser deixado de lado, muito claramente aqui no calendário do Flamengo? Copa do Brasil. Não vai. Eu também acho que vai. Sabe por quê, gente. Joana? Mas aí não tem como. Não tem como. Claro que tem como. Não. Se você está dizendo que o Campeonato Brasileiro é prioridade e está implícito que a Libertadores também é prioridade... Você sabe qual é a prioridade do Flamengo? Como que você vai colocar a Copa do Brasil no mesmo patamar? Não vai, mas está implícito que a Libertadores é prioridade e a gente vê o Flamengo começando como começou ontem? Eu acho que não está implícito, não. Mas imagina, você acha que na Copa do Brasil vai ser diferente, gente? Então, gente, assim, uma explicação rápida sobre o Flamengo. Peraí, gente, olha só, vocês vão colocar... tudo. Claro! É o Flamengo. A prioridade é o jogo do final de semana. Ganhar o jogo do final de semana. A prioridade é ganhar depois do jogo do final de semana. Mas aí você abre mão do seu jogo de hoje pensando no jogo do final de semana? Não pode. A prioridade é ganhar o jogo de ontem e ganhar o jogo do final de semana. Vencer. Essa é a prioridade. Já ouvi isso em algum lugar. Não sei. Se você coloca
É Se você assim coloca que o trabalha brasileiro, uma potência... Alguém vai sobrar, gente. Alguém vai pagar o pato. Vai às ser a vezes Copa do você Brasil. pode não conseguir. É bem diferente não conseguir de não tentar. Você pode não conseguir ganhar tudo. É bem difícil ganhar tudo. Tá, mas aí E você tem uma sequência de provavelmente jogos. Você não vai Você conseguir. tem que poupar. Você vai ser obrigado. Não precisa poupar. Claro que precisa. Não precisa poupar. Você pode fazer administração. O Jorge Jesus fez uma administração de grupo em 2019, foi campeão da Libertadores e brasileiro. Não vai ganhar os 3. Dar uma olhada no grupo. Os 3 é difícil ganhar. Mas mesmo você administrando, eu concordo, existem formas de lidar com isso. Vai jogar tantos minutos, fazer um planejamento mais detalhado. Vai chegar uma hora ali que você tem Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, uma competição vai sofrer. O próprio Dorival, quando foi campeão no Flamengo na Copa do Brasil e na Libertadores, ele tinha um time de Copa do Brasil, lembra? Então, o próprio Dorival foi orientado, vamos lembrar disso, e depois, quando ele sai, aí ele preteriu o brasileiro. Preteriu o brasileiro porque foi orientado e só sobrou pra ele E aí cobraram ele por isso. A conta foi toda dele. Flamengo tem que ganhar da LDU na altitude agora, só isso, tá tranquilão, beleza. Só isso que tá precisando, beleza. Isso. A LDU é líder. Isso, tem que ganhar da LDU na altitude. Exatamente. E vai ter que ganhar do Central Córdoba lá na Argentina. É isso. Mas é favorito. Vai, vamos falar. Sim. Favorito. É isso aí que aconteceu ontem, gente. Bom, próximo jogo. Olha aí. Acidente de percurso. Provavelmente o Central Córdoba vai ganhar do Tátira, tá? Então, se o Flamengo não ganhar da LDU, o Flamengo vai continuar em terceiro apostando a beça do no grupo. Córdoba, hein? Não, é o Tátira, eu não tô apostando no Córdoba. Tá. É o Deportivo Mas é o Córdoba. Tátira. Tudo bem. Aí você vai falar que ganhou ontem, tá bom, ganhou, Isso, beleza. ganhou. Verdade. Tá. Deixa eu olhar Leu aqui, que porque eu acho tá que tinha na página 49 aí. Tá vendo? Dia 22 que de tá abril, valendo. pela Você tem terceira 3 rodada. jogos. 3 jogos do Brasileiro até essa partida Isso. contra a LDU fora. Calma aí, Tem calma aí. Grêmio, quem mais, Mari? 22 de abril. Deixa eu só ler aqui, porque eu acho que tinha algum erro ali, mas eu vou corrigir agora. 22 de abril, terceira rodada, temos LDU e Flamengo. Central Córdoba e Flamengo jogam no dia 7 de maio. Essa é a quarta rodada. Aí teremos um Flamengo e LDU aqui. Isso. Aqui, no caso, no Maracanã, dia 15 de maio, pela quinta rodada. E a última participação na fase de grupos do Flamengo será contra o Deportivo Tátira, dia 28 de maio. Os 2 últimos jogos são no Maracanã. Sim. Quinta e sexta rodada, respectivamente, tá? Não é necessário. Para a próxima rodada é necessário ganhar da LDU. Mas para a classificação, um empate com a LDU deixa o Flamengo numa situação de disputa. Só que nós estamos falando de Flamengo. Não estamos falando em situação de disputa. Situação de disputa fica, assim, com todo respeito, situação de disputa é para o Bragantino se colocar em situação de disputa. É para os times de menor porte, de menor você tem um torcida. outro brasileiro disputado entre os primeiros lá em cima. Então, situação de disputa, disputam. sim. O Flamengo entra para vencer. O Flamengo entra num grupo como esse para ganhar o grupo e fazer a melhor campanha da competição. Ano passado a gente falou isso também. Mas também foi mal. Tanto que não chegou na semifinal. Grêmio e Flamengo, respondendo a sua pergunta, Jojo, se enfrentam no domingo. Esse jogo é às 5h30 da tarde em Porto Alegre. Depois temos Juventude? Isso. Flamengo e Juventude jogam no Maracanã. No Maracanã também jogam Vasco e Flamengo. Aí chegamos ao jogo da Libertadores. Então tá aí, galera. Vou deixar aqui os créditos pro canal da ESPN Brasil e também pro canal do Sport TV. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar a notificação no sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto trazendo mais novidades para vocês sobre o nosso Flamengo. Fica ligado, hein, para você não perder nada. Já deixa aí o sino ativado, já larga o aço no like e se inscreve no canal. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!